Olá, gente, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a professora Carla, de redação aqui do Núcleo Virtual, e estamos iniciando mais um ano letivo, né? Que este ano de 2023 seja repleto de conquistas aí para todos nós, né? Vou começar me apresentando. Eu acredito que talvez tenha pessoas que estavam conosco aqui o ano passado, mas se tem alguns que eu não conheço ainda, vou começar falando um pouco sobre mim, certo? Eu estou aqui no núcleo virtual já há o terceiro ano. Também atuo no núcleo presencial aqui em Cotia. Aqui em Cotia já faz uns 6 anos, mais ou menos, né? Como professora de redação também e ajudo na coordenação. E no núcleo virtual com a redação, né? Além disso, eu sou professora na rede estadual de ensino, língua portuguesa e inglês. E como mulher, né? Sou divorciada, tenho 2 filhas, sou militante. Ai, eu sou chata, mas eu sempre falo isso porque tá me definindo. E essa sou eu mesmo, tá, gente? Então, eu sou militante, eu sou de esquerda, eu sou do PSOL, eu sou conselheira estadual da PUESP. Enfim, são coisas que são importantes para mim, porque é a partir disso que eu me formei como mulher, né? Faz parte do meu processo de formação como mulher, como cidadã, enfim. E para mim é um prazer imenso fazer parte da Uniafro, né? Representar aí esse núcleo. E é uma maneira também de eu contribuir, de eu agradecer tudo que eu tenho conquistado. Não é muita coisa não, viu, gente? É classe dada, inclusive, mas assim, de qualquer forma, eu preciso fazer alguma coisa, né? Fazer a minha parte aí no mundo, enfim, ajudar o meu povo, né? Então tá. Essa primeira aula é introdutória, né? Então eu vou dar umas dicas para vocês de redação, né? Falar um pouquinho como que é a estrutura, o que a gente vai trabalhar, tá? No decorrer do curso, o ano passado, eu tive a chance aí, eu espero que dê tudo certo este ano também, de fazer uma casadinha aí com o professor de atualidades. Então, ele trabalhava o tema dele, e a partir do tema de atualidades, que normalmente é no mesmo dia de redação, aí vocês vão produzir o texto em cima do assunto de atualidades. É claro que fazendo o exercício que eu vou propor, no caso, né? Mas então a gente vai sempre fazer essa casadinha, porque se eu trabalhar um tema diferente do que vocês estão trabalhando em atualidades, eu acredito que vai, sei lá, vai confundir, a gente pode aproveitar esse assunto para aprofundar um pouco mais, né? Então vamos fazer essa casadinha. Neste primeiro momento, eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula, né, no Google Classroom, um exercício. Esse exercício é de argumentação. Na verdade, é um exercício inicial. Tem o início de um texto e alguns articuladores, que são os elementos coesivos. Por exemplo, o além disso, esse por exemplo que eu usei, por fim, entretanto, isso são elementos coesivos. Eles dão liga no texto, eles dão sequência de uma parte para outra. Então, esse exercício, ele já tem esses elementos coesivos e vocês vão encaixar os argumentos, tá? Então, neste primeiro momento, vocês vão fazer esse exercício, tá? E o assunto de atualidade, se eu não me engano, ele vai trabalhar com o tema dos indígenas, com marco temporal, enfim. Até o final da minha aula aqui agora, eu vou tentar linkar isso com o exercício. Apesar que no meu exercício, ele já tem um tema lá, já tem tem um tema já sugerido. De repente a gente vai usar o dessa semana de atualidades numa próxima aula, mas vamos lá. Então eu vou explicar para vocês qual é a estrutura da dissertação e dar algumas dicas nesse início, tá? E aí vocês vão fazer esse exercício, nos enviar, a gente vai corrigir, enfim. Toda aula vocês vão escrever alguma coisa, ou um texto mesmo, um texto dissertativo argumentativo, ou partes dele, que eu acho que é importante a gente trabalhar ele
as partes na introdução, desenvolvimento, em conclusão, enfim, tá? Então vamos lá. Para começo de conversa, o Enem, os vestibulares e afins, eles solicitam que o aluno ou a pessoa que vai prestar ali o vestibular, que ele escreva um texto dissertativo argumentativo, tá? Que é um texto onde vocês irão defender o seu ponto de vista, né? Argumentando, certo? Esse texto ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Que a gente pode falar de um jeito mais popular como começo, meio e fim. Só que esse começo e meio e fim tem algumas características que é importante que a gente preste atenção aí e siga, né? Então, por exemplo, a introdução é a tese do texto. É aquela parte que a pessoa vai ler o meu texto e vai saber do que eu vou falar. Só pelo início, ele já vai saber do que eu vou falar. É um parágrafo só, tá? Então, por exemplo, eu vou escrever sobre... vamos lá, vou falar sobre o vacina, sei lá, o problema... Não, racismo nas escolas. Vou falar sobre isso. Desigualdade racial nas escolas, tá? Então, eu vou começar o meu texto falando assim. É comum nos dias de hoje ainda presenciarmos momentos de preconceito racial nas escolas. Apesar de todo o avanço que temos, tanto em relação à parte midiática, à parte literária, enfim, ainda existe esse tipo de preconceito e deve ser combatido urgentemente. Tá, então olha só, na minha introdução, você já sabe do que eu vou falar. Eu vou falar sobre preconceito racial nas escolas. E eu cito também o meu ponto de vista, porque eu falo que a gente tem que combater. Então, eu coloco o meu ponto de vista. Então, a pessoa vai ler já tendo uma ideia do que eu vou falar, tá? A dissertação argumentativa, ela tem que ser em terceira pessoa, ela não pode conter pronomes ou termos em primeira pessoa, verbos, etc. Não pode falar eu acredito, não, é tudo em terceira pessoa, devemos, é necessário. Eu posso me incluir na situação, porque é um consenso geral, mas é em terceira pessoa, tá? Então, assim, o desenvolvimento. Desenvolvimento é um parágrafo ou 2 parágrafos, tá? Então, no desenvolvimento é a parte que eu vou argumentar. Citar exemplos, citar dados, citar estatísticas, tá? Então, eu comecei a falar sobre desigualdade racial nas escolas, então eu posso continuar. Na hora que eu vou citar o exemplo, por exemplo, eu vou falar que muitos jovens se sentem ameaçados e constrangidos de irem para a escola por conta desse universo preconceituoso. E é importante que... Não, aí eu já vou para a conclusão, vamos retomar. Porque eu não posso colocar uma intervenção para o problema no meu desenvolvimento, tá? Então, no desenvolvimento são exemplos. Então, é comum vermos jovens se sentindo ameaçados, se sentindo constrangidos com esse universo preconceituoso, onde os jovens definem popularidade ou beleza pela cor ou pelo estilo do cabelo, sem pensar na individualidade de cada um. Por exemplo, vamos supor que tenha acontecido um caso, saiu no jornal, tá? Então, recentemente, aqui em Cotia, um aluno foi preso no banheiro por ser negro e a polícia teve que ser acionada e isso foi parar nas mídias, sendo um caso de racismo, onde uma turma de alunos brancos não conseguem conviver com essas diferenças na escola. Então, olha só, no meu desenvolvimento tem 2 parágrafos. Um
eu uso um argumento de consenso, assim, um argumento, sabe, de uma opinião geral, e o outro eu uso uma notícia, um fato que aconteceu mesmo, certo? Agora eu vou para o meu último parágrafo, que é a conclusão, que é a parte da solução, é onde eu vou intervir, eu vou sugerir uma solução para o problema. Aí eu digo lá, é necessário que as escolas pensem em estratégias para que seja trabalhado diariamente esse tema em sala de aula. E que essa conscientização não seja só para os alunos, que seja para os professores também. Sendo que o governo também pode auxiliar, fornecendo ou preparando campanhas onde seja trabalhada essa conscientização que atinja um público em geral. Então, olha só, na minha conclusão, eu sugeri que as escolas e o governo resolvam esse problema. Não foi só uma pessoa para resolver o problema, eu sugeri 2, tá? É sempre importante que a gente faça isso. Sugira 2 pessoas, porque o problema é muito complicado a gente colocar a culpa em uma pessoa só, né? Então é importante que o governo... Que o governo não, desculpa, é que minha mãe acabou de chegar de viagem. Desculpa, gente. É importante que os corretores percebam esse nosso olhar de que é amplo e que a gente está pensando num geral, não está pensando num ponto só, tá? Gente, ó, vamos pensar o seguinte, isso aqui são ideias, por enquanto, são mais genéricas, tá? A gente vai tentar trabalhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão é muito importante a gente trabalhar, fazer um exercício separadamente, porque nos critérios de avaliação do Enem, por exemplo, qual é o critério que eles usam? 200 pontos para o tema, 200 pontos para o que você vai escrever sobre o tema. Se você entendeu o tema, tá? 200 pontos para o que você vai escrever. 200 pontos, ortografia, pontuação, acentuação, tudo, né? Concordância, enfim. 200 pontos para o conteúdo. O que você usou de conteúdo? O que você usou de argumentos? E 200 pontos só para a conclusão. Então, eles querem saber como que você vai sugerir essa intervenção, se você não vai agredir os direitos humanos, se tem coerência com a sociedade, enfim, com tudo. Então é importante que a gente trabalhe isso, tá? Gente, desculpa se meu exemplo agora eu quis produzir esse texto oralmente aqui na hora, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas é só para vocês terem uma ideia de como que a gente prepara um texto dissertativo e argumentativo. Como que deve ser a introdução, como que deve ser o desenvolvimento, como que deve ser a conclusão. No exercício que eu vou mandar para vocês, tem uma explicaçãozinha disso também, tá bom? Sobre os temas, possíveis temas de redação. Normalmente, o Enem, ele não sugere temas que não sejam relacionados ao nosso país. O país onde está sendo aplicada a prova, tá? Então, gente, vai cair coisas que tem a ver com a sociedade ou com o meio ambiente. Ah, então tá tendo uma guerra lá que é muito importante para o mundo lá e não é no Brasil. Tá, mas impactou alguma coisa? Tem alguma coisa a ver com o nosso país? Aí pode cair alguma coisa que esteja linkado a isso. Mas não vai cair, com certeza não vai cair nada que não seja relacionado à nossa sociedade, em que a gente vive, no caso. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês se atentem nesse exercício. Esse exercício que vocês vão fazer, vocês não vão fazer numa folha separado e vão fazer um parágrafo lá de introdução, desenvolvimento e conclusão, porque já tá posto na folha o que vocês têm que fazer, que é jogar os argumentos.
Mas na próxima aula, que é daqui 15 dias, aí a gente já vai começar a escrita do texto dissertativo, tá? Nesse primeiro exercício é para vocês treinarem usar a argumentação, vocês conseguirem linkar esses argumentos, porque às vezes num texto a gente coloca argumentos e eles ficam desconexos, sabe? Não tem link. Eu jogo um exemplo, depois eu jogo outro e não tem liga um com o outro. Por mais pode até ser o mesmo assunto, mas fica sem liga. Na fala a gente consegue transmitir a nossa mensagem, mas na escrita é importante que tenha esses articuladores para dar essa liga, tá? Então, neste primeiro momento, essa é a nossa primeira atividade. Vai estar lá no Google Sala de Aula. Estará esse vídeo, estará esse exercício. Nas próximas aulas, então, a gente vai tentar fazer essa casadinha com as aulas de atualidades. O professor deu a aula, falou sobre um tema, em seguida eu entro com a minha aula, vocês vão assistir a minha aula, vai ver que dica que eu tô dando, que exercício que eu tô pedindo, porém o tema será o que o professor trabalhou com vocês na aula de atualidades. Certo? Gente, a primeira aulinha, são algumas dicas de como tem que ser essa dissertação. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisinhas. Uma coisa também que eu gosto de citar, que eu acabei esquecendo, que é uma experiência minha mesmo, assim, que é uma coisa boba, que eu acho que talvez a maioria já saiba, mas tem gente que não sabe ainda, que eu lembro que na minha juventude, que já faz um tempinho, né, eu fui fazer o Enem, né, e aí eles pediram um texto em prosa, olha só, e eu não sabia o que era prosa, e eu, uma garota ali toda apaixonada, toda romântica, fiz um poema lindo, e zerou minha redação. Então, prosa é um texto com parágrafos. Prosa é a história, sabe? Com início, meio e fim. É você contar alguma coisa. Então, prosa é um texto, no caso, dissertativo e argumentativo, conforme eles pedem. Nas minhas aulas de redação, que são nossas, desculpa falar assim, é porque eu tô sendo a mediadora aqui do trem, né? Eu vou pedir sempre o modelinho que é pedido no Enem. Por quê? Porque serve para todos os outros vestibulares. Né? Porque às vezes se eu pedir uma conclusão, por exemplo, que não seja com proposta de intervenção, para o Enem não vai servir. Vão corrigir sua redação, você vai ter uma pontuação, mas a pontuação não vai ser tão boa porque você não vai estar sugerindo uma solução para o problema. Então, a gente usa esse modelinho de redação que serve para todos os vestibulares, certo? Então é isso, gente. Hoje foi mais para esclarecer como vai funcionar as aulas. Será sempre assim, uma aula dando umas dicas, explicando algumas coisinhas, um exercício. Vocês mandam as redações pra gente. A gente tem uma equipe aqui umas professoras que, né, maravilhosas que estão aí, que ficam corrigindo essas redações, vão dar o retorno para vocês, né, apontando como que tá. E é isso. Não tem jeito. Redação é treino. É treino. É leitura e escrita, leitura e escrita. E a gente vai aprender, vai treinar fazendo, tá? Então, é escrevendo, né? Por exemplo, um erro comum que eu percebo na escola estadual, no ensino médio, é a estrutura, né? Tem uma folha de caderno, tem as margens, aí o aluno não escreve até o final da linha, uma coisa boba, né? Pensando assim, pois numa correção de Enem eles vão descontar pontos se você não escrever até o final, até o começo. Por quê? Porque tem uma quantidade de caracteres ali para ser exigido, né? Para ser preenchido. E aí, se você não escreve até o final, supostamente você está burlando a quantidade de caracteres, né? Então, você está escrevendo menos, certo? Então, é importante que você tente e faça disso um exercício. Escreva até o final da linha, separe a sílaba se for necessário. Tem dúvidas de como separar uma sílaba? Vocês vão fazer essa redação em casa, né? Como o cursinho é virtual. Então, pesquise. Até eu, dando aula, às vezes eu esqueço uma palavra ou outra e vou lá e pesquiso como separa a sílaba. No dia da prova do Enem, quer colocar uma palavra, não sabe separar? Tenta trocar por outra palavra. Esqueceu como escreve uma palavra? Tenta trocar. É melhor você trocar. Usa um sinônimo, usa uma palavra que dá para substituir.
do que colocar uma palavra que você tem dúvida, que você pode errar na ortografia, que você pode errar na separação. Então, tenta trocar. Por isso que é importante escrever o rascunho, depois passar limpo, porque daí você vai organizando isso direitinho. Queridos, é isso, tá? Então, assim, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, vindes e vindas. Enfim, espero que a gente consiga aí nos entender bem. Qualquer dúvida pode contar comigo. Eu vou deixar meu número lá de telefone. Também a gente se fala pelo Google Sala de Aula, manda lá as mensagens. Se eu demorar um pouquinho, vocês podem puxar minha orelha, mas eu vou responder, tá? Sou meio perdida, assim, tem um monte de coisa pra fazer, mas eu vou responder, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que dê tudo certo. Faça um exercício e manda pra gente, tá bom? Beijão!